Pesadelos em Foco. A história de hoje, essa é especial. Fala sobre laços de família, a busca por um recomeço e como, às vezes, o lugar dos seus sonhos pode se tornar o palco dos seus piores pesadelos. Estão prontos para sentir o hálito frio do desconhecido em seus cangotes? Então aumentem o volume, pois a escuridão aguarda, e ela tem fome. Meu nome é João, e o que vou contar não é uma história de ninar. É um pedaço da minha vida que apodreceu, uma ferida que nunca cicatrizou de verdade. Aconteceu há uns 5 anos. Eu, minha esposa Clara e nosso filho Lucas, na época, com 8 anos, precisávamos de uma mudança drástica. A vida na capital estava nos consumindo. O barulho, a poluição, a violência velada de olhares sempre apressados. Clara principalmente sonhava com o campo, com o cheiro de mato molhado e o silêncio que só a natureza oferece. Eu, para ser honesto, estava mais cético, mas faria qualquer coisa para ver minha família feliz. Depois de meses procurando, encontramos uma chácara no interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha chamada Alvorada da Serra. Não era exatamente uma mansão, longe disso. A casa principal era antiga, precisando de reformas, mas tinha seu charme. O terreno era vasto, com um pomar descuidado e nos fundos quase engolido por uma vegetação densa e árvores retorcidas, havia um velho paiol de tijolos aparentes, escurecidos pelo tempo e pela umidade. A porta de madeira maciça, com grossas ferragens enferrujadas, parecia selar algo lá dentro há décadas. Clara se apaixonou na hora. "É perfeito, João. Tem tanto potencial", ela dizia, os olhos brilhando. Lucas, sempre aventureiro, já explorava o terreno, correndo atrás de borboletas, alheio à sensação estranha que aquele paiol me causava. Era um arrepio sutil na nuca, um peso no olhar quando eu encarava aquela construção. Bobagem, pensei. Coisa da minha cabeça de homem da cidade, desacostumado com o rústico. Nos primeiros meses, a vida na chácara foi quase idílica. O ar puro, o ritmo mais lento. Lucas parecia outro menino, mais corado, mais falante. A escola da cidadezinha o acolheu bem. Eu e Clara nos revezávamos nos cuidados com ele e com a reforma da casa. O paiol continuava lá, intocado, uma sombra no canto da nossa felicidade. Decidimos que o usaríamos como depósito, talvez uma oficina para mim no futuro. Mas a verdade é que protelávamos sequer abri-lo. Havia algo nele. Uma quietude que não era paz, mas expectativa. Foi mais ou menos no 6º mês que as coisas começaram a mudar com Lucas. Ele, que antes era um tagarela, foi ficando mais quieto e introspectivo. Passava horas no seu quarto, perto da janela que dava justamente para os fundos na direção do paiol. No começo, achei que era saudade dos amigos da capital, ou talvez alguma dificuldade na escola que ele não queria compartilhar. Certa tarde, entrei no quarto dele e o encontrei parado de costas para mim, olhando fixamente pela janela. Chamei seu nome. Nada. Toquei seu ombro. Ele deu um pulo como se despertasse de um sono profundo, os olhos arregalados e sem foco por um instante. "Que foi, pai?" perguntou, a voz meio pastosa. "O que você tanto olha aí, filho?" Ele franziu a testa, olhou para a janela e depois, para mim. "Nada, pai. Só estava pensando." Mas o jeito que ele disse nada não me convenceu. Havia uma tensão em seus ombros, uma palidez que eu não tinha notado antes. As semanas seguintes foram um declínio lento e angustiante. Lucas começou a ter pesadelos terríveis. Acordava gritando, suando frio, falando coisas desconexas sobre o homem comprido ou a mulher que chora no escuro. Clara tentava acalmá-lo com chás e canções de ninar, mas os terrores noturnos persistiam. Durante o dia ele mal comia, estava sempre cansado, com olheiras profundas, e a fixação pela janela do quarto, pelo paiol, só aumentava. Eu o encontrava lá, parado, os olhos vidrados, às vezes murmurando palavras que eu não entendia, numa cadência quase ritualística. "João, ele não tá bem", Clara me disse uma noite, a voz embargada. "Precisamos fazer alguma coisa." Conversamos com a professora.
que notara a queda no rendimento e o isolamento dele. Levamos Lucas a um pediatra na cidade vizinha, que depois de alguns exames disse que ele estava fisicamente saudável. Pode ser estresse pela mudança, alguma ansiedade, sugeriu, receitando um calmante natural. Não adiantou nada. Uma noite, acordei com um barulho estranho. Um arrastar. Levantei na ponta dos pés e fui até o quarto de Lucas. A cama estava vazia. O pânico me gelou a alma. Corri para a janela. E lá estava ele. De pijama, pés descalços na grama molhada pelo orvalho, caminhando lentamente como um sonâmbulo, em direção ao paiol. "Lucas!" Gritei mais para mim do que para ele e disparei porta afora. Quando o alcancei, ele estava a poucos metros daquela porta escura e agourenta. Segurei seu braço. Ele se virou, e o que vi em seus olhos me fez recuar um passo. Não eram os olhos do meu filho. Eram opacos, frios, com uma profundidade antiga e faminta. Ele abriu a boca, e um som gutural, um chiado baixo escapou de seus lábios. Não uma palavra, mas um convite. Arrastei-o de volta para casa, lutando contra uma força invisível que parecia querer mantê-lo ali. Ele não resistiu fisicamente, mas seu corpo estava pesado, inerte. Clara nos encontrou na sala pálida como cera. Lucas, assim que cruzou a soleira da porta, desabou, voltando a si, chorando convulsivamente, sem se lembrar de como fora parar lá fora. Naquela noite, ninguém dormiu. A sensação de que não estávamos sozinhos na chácara era palpável, sufocante. Pela manhã tomei uma decisão. Aquele paiol. Ele era a origem de tudo. "Vamos embora, Clara. Hoje." Ela não discutiu. O medo em seus olhos espelhava o meu. Enquanto arrumávamos as malas às pressas, ouvi um som vindo do lado de fora. Lucas, que estava sentado no sofá apático, levantou a cabeça. Seus olhos novamente ganharam aquela expressão vazia. "Eles não querem que a gente vá." Ele sussurrou, a voz rouca diferente. "Eles quem, filho?" Perguntei, o coração martelando no peito. Ele apontou para a janela. "Os que moram lá, no escuro. Eles estão com fome." Olhei. Não havia nada além do paiol e da mata densa, mas senti um frio cortante, um odor de terra úmida e algo mais. Algo pútrido, adocicado, e a sensação de múltiplos olhares sobre nós, famintos, ressentidos. Saímos daquela chácara como o diabo foge da cruz. Não olhamos para trás. Lucas dormiu durante toda a viagem de volta para a capital, um sono pesado, quase comatoso. Quando acordou, já na casa da minha mãe, parecia confuso, sem se lembrar dos últimos dias na chácara, apenas de fragmentos dos pesadelos. Nunca mais voltamos lá. Soube, tempos depois, por um antigo vizinho, que a chácara continuava abandonada. Ninguém tinha coragem de comprá-la. Diziam que à noite luzes estranhas piscavam dentro do paiol e que às vezes ouviam-se lamentos e sussurros vindos de lá, carregados pelo vento. Lucas melhorou, mas nunca mais foi o mesmo. Aquele brilho aventureiro nos olhos se apagou, substituído por uma cautela permanente, uma sombra de medo que o acompanha. Às vezes, no meio da noite, eu ainda o ouço resmungar durante o sono. Palavras soltas. Homem comprido, com fome, escuro. Eu não sei o que habitava aquele paiol. Uma entidade, espíritos, alguma coisa antiga ligada àquela terra, que viu em meu filho uma porta, uma fonte de energia. Não tenho respostas. Apenas a certeza de que escapamos por pouco de um destino que prefiro nem imaginar. E a lembrança constante daqueles olhos, vazios do meu filho, e o sussurro gelado. Eles estão com fome. Às vezes, quando o vento uiva lá fora de um jeito particular, ainda sinto aquele arrepio na nuca e me pergunto se eles ainda esperam. E quem será a próxima família a buscar um sonho naquele lugar, apenas para encontrar um pesadelo faminto à espreita no coração do paiol? Onde quer que você esteja buscando seu refúgio, olhe bem para as sombras. Algumas delas podem olhar de volta e podem ter planos para você, ou para quem você mais ama.